noite. Ei, Pri! A primeira a entrar. Ei, Rose! Boa noite, meninas! Boa noite. Vamos esperar as meninas entrar. Em nome de Jesus, vai ser um bate-papo bem agradável. Boa noite, Rose. Tá dando pra me ouvir? Como é que tá o som aí, meninas? O som tá bom, Rose, Pri? Elaine. Ai, que bom. Vai ser um bate-papo. Ei, Dani. Boa noite, gente. Nós vamos ter um bate-papo bem agradável aqui na presença do Senhor. Vamos esperar mais uns minutinhos para entrar. Vamos conectar, Pri, para já começarmos um louvor? Se você estiver me ouvindo, me fala que eu vou já conectar com você. Ei, amiga. Ei, Grazi. Boa noite, Grazi. Prazer ter você aqui no nosso bate-papo. Fica aí com a gente. Vamos bater um papo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Espero que vocês continuem com a gente aí até o finalzinho. Elaine, boa noite, Elaine. Boa noite. Ei, Pri. Vai ser uma noite bem agradável em nome de Jesus. Então, meninas, chamando a Pri aqui pra gente poder começar. Hoje o nosso bate-papo vai ser bem espontâneo. E eu convidei a Pri pra ela estar entoando uns louvores pra gente, né? Louvar a Deus é tão bom. E aí eu convidei a Pri pra ela poder participar aqui conosco. Ei, Gláucia! Vai ser um bate-papo sobre a palavra de Deus e que Deus, ele esteja no nosso meio. Ô, Pri, vê se você consegue me mandar aí para participar, minha amiga. Te mandei o convite, mas... Ai, consegui. Ei, Pri, deu certo. Deu certo. Ei, minha amiga, paz do Senhor. Glória a Deus, muito bom ter você aqui com a gente, participando desse bate-papo, minha amiga. Ser um bate-papo bem descontraído. Vou esperar mais um pouquinho. A irmã Aparecida entrou. Mas aí, se você quiser já começar, Vamos? então, eu vou, viu? Pode ficar à vontade. Vou fazer só uma oração para a gente começar, tá bom? Senhor, nós entramos na tua presença, Pai. Primeiramente, para te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, juntas,
batendo um papo, conversando um pouco sobre a tua palavra, Deus. Muito obrigado por este momento, obrigado pela vida de cada pessoa, de cada irmã, de cada mulher, de cada pessoa que participar, ó Deus, que passar por aqui, pelo nosso bate-papo, ó Deus, que ela seja alcançada pela tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, que possamos, ó Deus, aprender mais de ti neste momento. Te entrego este momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como a Fran falou, a palavra do Senhor é a luz para os nossos caminhos. Então vamos louvar. Tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é uma doce amor que vem a mim, o meu deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir grandes pastos. Quero fazer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Luz em meio a tua palavra que fizeram os o brilho do sol você vai fazer tua palavra para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Linda demais esse louvor. Engraçado que quando o assunto veio na minha mente sobre o que nós íamos falar hoje, foi essa canção que eu escutei hoje o dia inteiro, né? E eu falei assim, eu vou deixar à vontade para a Pri, né, escolher, mas assim, esse louvor eu ouvi ele hoje o dia inteiro. E é muito como que Deus, ele é tremendo, né? Ai, que lindo. A palavra de Deus, ela é luz. Ela é luz e como é gostoso, né? A gente tem essa luz no nosso caminho. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Adri. Ei, Dri. A Luciana. A Júnia. Boa noite. A Tati. Deixa eu ver quem mais entrou. A irmã Mari. Boa noite. Deixa eu ver. Vamos cantar mais? Vamos louvar mais, Pri? Fica à vontade. Enquanto as meninas vão chegando, antes da gente começar o nosso bate-papo. Esse louvor eu gosto muito de cantar, e a Fran também. Diante desse tanto de problema que a gente tem passado, a única certeza que nós temos é que nós não somos nada se não for o Senhor. Então, eu acho que vale muito a pena dizer isso para o Senhor, sabe? Nós não somos nada, reconhecer que nós nos entregamos a Ele, a presença dEle, o milagre dEle, a glória dEle. Amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar ao teu pé, me humilhar diante de ti. Deixa eu passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das que me prendem. Toca em minha alma, faz-me o teu querer, Senhor. Deixa teu riso passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das que me prendem. Toca em minha alma, faz-me o teu querer, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ai, Deus, deixa teu rio. Canta mais um pedacinho, Pri, pra nós. Deixa teu rio. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das que me prendem. Glória a Deus. Que possamos entregar as nossas vidas, né, Pri, de verdade, para Deus. Que louvor lindo, né? Glória a Deus. Vamos começar. Já temos 10 minutos. Pri, já vai pensando no outro louvor. E, Pri, tão gostoso para a gente poder entrar daqui a pouquinho. Ô, Pri, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ver, acho que tá conectando a Pri. Deixa eu ver se vai dar. Deixa eu ver quem mais entrou. Conectou, Pri. Voltou. Olha, deixa eu ver quem entrou aqui enquanto você deu uma sumidinha. A Gabi, a Élica, a Josi, a Camila, a Sandra. E Sandra, boa noite, meninas. A Adri, Ana Paula, a Liliane, a Kelly. Paz do Senhor, gente. Vamos começar o nosso bate-papo? E fica aí, Pri, que você vai ser a primeira do nosso bate-papo, pra você não precisar depois entrar de novo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Semana passada foi a primeira live que nós tivemos, né? E nosso bate-papo foi sobre rispa, né? Foi um nome que acho que a maioria de nós não conhecíamos. Foi um bate-papo que mais que eu falei, né? Vamos dizer assim. E aí nós aprendemos muito, né? Não sei se você lembra, Pri, ou quem tá aí. Paz do Senhor, meninas. Boa noite. Nós aprendemos bastante sobre rispa. Quem lembra da rispa? Semana passada, a gente aprendeu muito, né? Que ela tinha um alvo. Esse alvo dela era um alvo fixo, né? Ela não desistiu até ela conseguir, que era, né? Sepultar, dar um sepultamento digno para os filhos dela. E hoje, nosso bate-papo, hoje vai ser um bate-papo. Convidei algumas pessoas para entrar aqui na live para a gente conversar. Paz do Senhor, pastora Eliene, ela está aqui, a Ingrid. E aí hoje nós vamos bater um papo sobre a palavra de Deus. E, né, falando com Deus, o que nós poderíamos falar nessa noite, qual que seria o nosso bate-papo? Que responsabilidade, hein, pastora Eliene?
tá aqui falando e a pastora tá aí observando. Ô, Jesus. E aí, quando eu estava pensando no que nós íamos falar nessa noite, eu pensei num tema, Pri, e é uma vida transformada pela palavra de Deus. A gente está passando por um período de pandemia, esse período assim que fez nós voltarmos para dentro das nossas casas. E hoje me veio algumas perguntas e eu queria compartilhar essas perguntas. Essas perguntas veio para mim, né? E eu quis trazer essas perguntas para vocês aqui também, para nós pensarmos um pouquinho. Como que vai ser, né? Como vai ser depois dessa quarentena e como que nós vamos sair dessa quarentena? Ei, Gi, a Gislaine entrou. Pastora Eliane tá aqui, ó, de olho. Oi. E a pergunta que me veio no dia de hoje é como que nós vamos sair dessa quarentena, Pri? Não é para precisa de responder, não, tá? Como que nós vamos sair dessa quarentena? Né? Nós somos cristãos, né? Nós somos pessoas que confiamos na palavra de Deus. A Fabi, Carol, né? Nós somos pessoas que confiamos na palavra de Deus, né? E o cristianismo não é algo que se faz, mas é quem nós somos, né? Não é só ler a palavra de Deus, não é só louvar. Quem que nós somos? Como que nós vamos sair desse período, né, de quarentena? Outra pergunta que me veio, que eu queria que nós possamos, né, pedir para vocês também refletir, é quem que nós estamos nos tornando, né, nesse período. Será que nós estamos nos tornando pessoas mais amarguradas, pessoas mais preocupadas, pessoas que não acreditam? Como é que nós, né, pessoas que estão desacreditadas? E aí veio outra pergunta que para melhorar a nossa vida... A Lu já vai responder. A Lu já responder, aí, ó. Vou responder, porque lendo o texto de hoje aprendi sobre isso. Então responde aí, Pri. Ô, Lu. Então, assim, para melhorar a nossa vida, para você melhorar a sua vida, a mudança ela tem que partir de nós. Eu converso com várias amigas, várias mulheres, e muitas delas falam que a mudança tem que partir de fulano, de beltrano. E aí, hoje, as perguntas me veio, né? E uma delas foi essa, né? Para melhorar a nossa vida, para melhorar a sua vida, a mudança, ela parte de nós. A mudança somos nós, né? E aí me veio outra pergunta, né? Outra informação, né? Veio outra reflexão, né? Para que nós possamos aproveitar esse período para nos transformar na pessoa que nós desejamos ser depois dessa pandemia. Né? Será que nós queremos ser uma pessoa mais amiga, mais amável, mais carinhosa? Ou nós vamos querer ser aquelas pessoas, né? Então, assim, são essas perguntas, essas reflexões que me veio hoje e eu gostaria de deixá-las aqui para vocês, né? Como que você vai sair dessa quarentena? Essa pergunta, ela veio muito no meu coração. E aí, dentro dessas reflexões, dessas perguntas, me veio esse título. Uma vida transformada pela palavra de Deus. E aí vai ser dentro disso que a gente vai bater um papo. Né? Em João 1, eu vou abrir na minha Bíblia, se vocês quiserem abrir rapidinho, só para dar uma introdução, para não falar de nós mesmos. Em João 1, né? Vou abrir aqui. A minha Bíblia ela tem uma versão um pouco, né, diferente, que é a mensagem, mas ela não sai do propósito, né? Não sai do assunto, né? Então, olha só. Em João 1, versículo 1 ao 2, nos diz o seguinte. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus. Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio à disposição de Deus. Né? Na sua Bíblia está escrito como, Pri? No princípio era o verbo, é o padrão. Pode ler, o princípio era o verbo. No princípio era o verbo, o princípio era o verbo, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito. Ele estava a vida e a vida era o teu 4?
Não, não, mas é ótimo. Né? Tudo foi criado, aí no 3 e o 4 fala, tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele, né? Ou seja, a palavra, ela não veio ao acaso, né, Pri? A palavra, ela veio de Deus, né? Ele construiu tudo por meio da palavra, né? Em Gênesis, nós aprendemos no primeiro capítulo, né? Ele decidiu criar e criou e apenas no falar. E ele foi criando, né? Deus foi criando as coisas. Então, assim, Deus criou tudo por meio da palavra. Então, assim, uma vida, ela pode ser transformada pela palavra. Eu falo pela minha vida. A minha vida tem sido transformada pela palavra de Deus. Né? A gente fala que ela é o nosso manual de instrução, que nós devemos seguir ela. Né? Mas assim, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela pode ser transformada pela palavra de Deus a partir do momento que nós nos dispusermos, né? A abrir a Bíblia, a ler, ouvir e praticar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Pri, uma vida transformada pela palavra. Qual experiência, o que você tem disso, para não ficar só eu falando? É um bate-papo. Bom, como a Fran falou, teve a vida transformada pela palavra de Deus, pela vida com Deus, e minha vida também não foi diferente. Eu queria deixar um versículo que fala assim, porque a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante, uma de dois gumes, e penetra até a e das juntas e e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo fala muito. A Bíblia, ela é quando a gente está passando por um momento, às vezes a gente quer desabafar, conversar com os pais, mas não tem a mesma eficácia você pegar a palavra de Deus, e ter um momento de intimidade, Nos velhos tempos falava com Adão, né? De ouvir e ver a presença de Deus. E nós hoje temos o privilégio de ler a palavra de Deus. E ela, de fato, eu passei por um momento na minha vida e a gente acha que nunca vai acabar. Eu procurei tratamento, medicação, conversar com psicólogo, mas eu só tive assim, quando eu parei para ler a palavra de Deus, ficar a presença de Deus, e a minha vida de fato foi transformada. Onde eu li, eu não lembro na época o versículo, mas eu lembro que eu li, falava que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Nesse momento eu comecei a entender que a minha vida não é a carninha falha, não. Existia um mundo espiritual que eu lutava contra ele e eu era uma guerreira do Senhor. Deus vivo, poderoso, estava ao meu lado, por favor. Nesse momento a minha vida nada. Então, a importância da palavra... Oi? Seu som tá dando eco. Então, tem que diminuir, será? Fica mais pertinho, assim. Assim? Talvez. Melhorou? E aí, hoje, perguntando a importância da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, eu acho que esse versículo é tudo. Se tiver um momento triste, porque Deus vai falar dentro da sua alma, exatamente aquilo que você precisa da palavra dele. E voltando sobre o tratado de Madeira. Eles falaram para você afastar do microfone. Afasta um pouquinho. Afastar? Melhorou? Ah, eu não sou muito boa nesse A gente vai aprendendo, amiga. Eu não sou não, mas nós vamos aprender. Aqui, ó, acabei de ler. Afastar o microfone. Obrigada, hein, gente? Tô aqui. Pode continuar. Tá dando eco ainda? Não, melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Eu não tenho foninho, Fran. Não, mas melhorou. Pode continuar. Uhum.
E aí, quando eu voltei, quando eu voltei na depressão na minha vida, eu voltei com medicação, com psicólogo, mas teve um momento tão exato na minha vida, que eu estava na palavra, que eu senti Deus tirando do meu coração, da minha mente, da minha tanta tristeza. Tudo aquilo que estava pesando, aquela foi tirada com a mão. Naquele momento eu tive certeza que a palavra do Senhor. Porque é uma vez que eu tive de intimidade com Ele, Ele fala. Ele fala dos antepassados, meus avós, para os meus pais. Fala comigo, eu sei que vai falar comigo, eu sei que vai falar nada para ela, que elas têm que ler para ela, que elas têm que ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Porque é o momento que você tem só você e ele. E leia o manual. Você falou de manual, para que você consiga prosseguir. Com, por exemplo, tem algum exemplo que você quer que você tem que ler o manual para conseguir o caminho. A Bíblia é o nosso manual para viver bem, para ter intimidade com o Senhor, para ter a salvação, para alcançar a salvação, para criar nossos filhos lá com os filhos. Então não tem nada mais importante do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, do que a Deus, para você ter intimidade com Deus, plena. É isso. As meninas estão falando que o som ainda está ruim, mas resumindo o que a Pri disse, é que a Pri passou por um momento difícil, né, na vida, né, Pri? Você vai me corrigir. E aí, né, resumindo bem resumidamente, e ela só se sentiu curada, né? Ela só se sentiu que realmente estava curada através da palavra, né, Pri? Verdade. É isso? Verdade. Quando ela através da palavra, Deus falando com ela através da palavra. E você leu aquele... Qual foi o versículo que você leu, Pri? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Ó, Pri, nós estamos conectadas, Pri. Hebreus 4:12. Eu estou aqui para poder falar sobre ele. Mas, então, assim, resumindo o que a Pri falou, foi isso, meninas. A minha voz está tranquila, porque ela falou que a sua estava dando eco das meninas. A sua está perfeita. Tá perfeito. É porque normalmente dá esse eco, né? Por isso do bom do foninho para conectar, né? Para poder concentrar. Vai deixar, nós vamos providenciar, amiga. Pronto. Então, Hebreus 4:12 foi o que a Pri leu, né? E aí, resumindo, o que a Pri falou foi isso, né? É o que eu tenho vivenciado, né? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e também eu fui curada, né? Não foi por remédio, não foi por... né? Claro que eu tive ajudas, né, médicas, né? Eu não cheguei a tomar remédio porque eu estava, né, no período de gestação e depois eu estava amamentando. Então, assim, foi através da palavra é que eu me senti curada, né, também. Foi através de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de ler a palavra, porque não é só ouvir, né? Às vezes, né, Pri, a gente acha, o pastor, no domingo a gente teve até essa experiência sobre uma pregação que ele falou muito comigo sobre o que o pastor Bruno disse no domingo, né, no culto, que não adianta você só ir no domingo na igreja, escutar a palavra e achar que está sustentado, alimentado. A gente não come só no domingo, né? Nós precisamos nos alimentar todos os dias. A gente toma café, né? Nós almoçamos. Isso é antes do café e o almoço, a gente já deu uma beliscadinha no lanchinho, né? E depois a gente almoço. Aí a gente come uma sobremesa algumas vezes. Para quem gosta de doce, igual eu, sempre gosto de dar uma beliscadinha no docinho depois. E aí depois tem o café da tarde, depois tem a janta, né? Então não adianta a gente querer só ir na igreja no domingo, né, Pri? E aqui, quem tá falando, nós não somos pastoras, né, Pri? A Pri e eu, nós somos aqui apenas duas servas do Senhor, duas filhas do Senhor, que está à disposição dele, sabe? Nós estamos nos colocando à disposição de Deus para que ele possa nos usar, né? Para a gente transmitir também a palavra dele. E é isso, Pri. Vou dar uma pausa para você. Obrigada mesmo por você ter participado. Viu? Que Deus te abençoe. Vai ter outras vezes. Nós vamos bater mais papo, viu? Amém. Gostou? Foi fácil? Foi facinho de entrar? Foi. Então tá. Beijo, viu? Até daqui a pouco. Até mais. Beijo. Tchau. E aí, meninas? Pastor Eliene.
né? Pastor Eliane tá aí, são bênçãos em nossas vidas. Acho que eu vou aproveitar, Pastor Eliane, pode te chamar para você poder falar um pouquinho com a gente, bater um papo aqui? Vamos ver se a Pastor Eliane responde, para ela poder participar aqui do nosso bate-papo. 2 minutinhos aqui, 5 minutinhos para poder falar com a gente. Topa, pastora? Peguei ela de surpresa. Tem mais outra pessoa que eu vou chamar para bater um papo aqui com a gente. Ver se a pastora nos responde. Enquanto ela não me responde aí, então assim, como eu disse no início, para quem não estava no início aqui, esse é um bate-papo sobre a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Ah, a pastora Eliane falou que hoje não. Pegar de surpresa, né, pastora? Mas a Fabi falou que ó, Deus é maravilhoso, amiga, e é mesmo, né? Deus é muito maravilhoso. A gente precisa confiar mais, acreditar mais. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, como a Pri disse, né? Então, vou só dar continuidade aqui, então. A pastora Eliane falou que hoje não, aí nós vamos, daqui a pouquinho, vou chamar nossa outra convidada. Então, hoje, o tema que Deus, né, colocou no meu coração foi uma vida transformada pela palavra. A minha vida foi transformada pela palavra. A vida da Pri foi transformada pela palavra. Eu tenho certeza que se eu for perguntar aqui, todas nós temos uma experiência com Deus através da palavra dele, né? Então, assim, nós precisamos agora apenas ter constância, sabe? Uma coisa que eu aprendi, que tem falado muito no meu coração, né? E eu queria trazer para o nosso bate-papo, é uma vida de constância na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de constância. É a constância que vai nos sustentar, né? É firmando a nossa vida na palavra que nós vamos ter bagagem, né? Que nós vamos ter base para poder continuar a nossa caminhada, né? Igual a gente falou que não é só de ouvir, né? Não é só de ler, né? Mas também de praticar. Né? E a Pri falou, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? Hebreus 4:12. A palavra de Deus, gente, eu tenho aprendido que ela é o único livro. É o único livro, né, que tem um autor pertinho de nós. Nós temos o privilégio de ter um livro, que é a palavra, não apenas um livro, né? A palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. E ela é o único livro que nós temos o autor do nosso ladinho, né? E é o único livro que nós temos o autor tão presente na nossa vida. E a gente tem esse privilégio de ter o autor nos orientando através do Espírito Santo, né? Nos dando entendimento. E eu tenho aprendido muito, né? Como eu falei na semana passada, foi através da palavra de Deus que eu encontrei paz. Né? Quantos anos da minha vida, né? Eu vivi perdida. Né? Então, assim, a palavra de Deus, a gente tem que aproveitar esse privilégio, sabe? Não é só, igual a gente comentou que eu e a Pri, de ir no domingo e escutar, né? Ouvir os nossos pastores falando da palavra de Deus e pronto, já chega para a semana, né? Não, a gente não se alimenta só no domingo, nós nos alimentamos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Então, que nós possamos ter essa visão no nosso coração, sabe? De buscar mais entendimento da palavra de Deus. Não para nós, porque nós não somos nada, eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada, não sou ninguém. Pelo contrário, sou pecadora, né? Sou uma pessoa que precisa de Deus a todo segundo, a todo instante, mas a palavra de Deus, ela tem me transformado dia após dia, né? Ela tem me moldado, né? Eu tenho vivenciado isso de maneira muito clara, sabe, na minha vida, através da palavra de Deus, né? E eu tenho amado, sabe? Eu amo, né, falar da palavra dele. Quem tem a oportunidade de conversar comigo um pouquinho, a Fabi, a Pri, são pessoas, né, a Gi, são várias pessoas que eu tenho a oportunidade, a Sandra está aqui com a gente também, de compartilhar, né, a gente falar, conversar sobre a palavra de Deus. Ei, Ju, entrou mais a Ju, a Roberta.
Fique à vontade, meninas, para o nosso bate-papo sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o nosso manual, né? A Elaine, né, Elaine? Então, a palavra de Deus, ela é nosso manual e nós precisamos seguir esse manual, né? É através da palavra de Deus que a gente vai conseguir seguir a nossa caminhada nessa vida, né? E igual eu disse, a palavra de Deus é presente em nós, né? A palavra de Deus está aqui presente para nós o tempo todo, ela é viva e é através do Espírito Santo que nós vamos tendo o entendimento, né? Semana passada eu disse que a Bíblia para mim ela era grega, né? Mas é porque eu fiquei pensando assim, mas por que eu não entendi a Bíblia? E aí eu, né, conversando com o Márcio aqui, com meu esposo, foi assim um clique. Gente, eu não entendi porque eu não lia. Eu li um versículo, abri a Bíblia, li outro versículo. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, ler o contexto todo da palavra, daquele capítulo, foi através disso que eu fui começando a entender, né? O Espírito Santo foi trazendo para mim o entendimento, né? Então, assim, é essencial nós conhecermos, né, sabermos a palavra de Deus, porque ela é nosso manual. Não tem como confiar. A Sandra, Jesus como homem só conseguiu vencer as tentações do inimigo com o que está escrito. Verdade, verdade, Sandra. Jesus como homem conseguiu vencer as tentações do inimigo com o que estava escrito. Exatamente, com o que está escrito, né, pra gente hoje. Exatamente, Sandra, vai? Vamos conversando, menina. Vamos conversando, que é um bate-papo. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa. Não, verdade, amém. Vou chamar a Lu daqui a pouquinho, viu, Lu? Pode ficar preparada aí. E não tem como, né? Muitas pessoas nesse período de pandemia, elas não têm confiado em Deus, elas não têm confiado. E aí veio assim na minha mente, assim, não tem como a gente confiar em alguém que a gente não conhece. Nós só confiamos naquela pessoa que a gente conhece. Por exemplo, eu não vou na casa eu vou usar a Sandra aqui. A Sandra não me conhece, eu vejo ela na rua, eu vou confiar nela? Não, eu só vou confiar naquela pessoa que nós conhecemos, né? E pra gente confiar em Deus, pra gente confiar em Jesus, nós precisamos o quê? Conhecê-lo, né? Em João 14, deixa eu abrir aqui rapidinho pra nós. A minha versão é um pouquinho diferente, né? Mas aqui fala assim no versículo 1. Vou ler o versículo 1 de João 14. Não permitam que essa situação os aflita. Vocês confiam em Deus ou não confiam? Confiam em mim? Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês? Mas se eu vou preparar um lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los comigo para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. E aí, olha que palavra linda de João 14, né? Na minha versão fala um pouquinho diferente. Vamos ver aqui. A pastora Eliane, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, exatamente, constante, né, pastora Eliane, constantemente, todos os dias. A meta do inimigo, a Sandra está aqui, a meta do inimigo de Deus é nos desviar da palavra, pois a palavra nos liberta, isso aí, verdade, a palavra nos liberta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai, né, até o Pai a não ser por ele, está escrito em João 14. Então, assim, nós só podemos confiar em Deus se nós conhecermos, né? Termos intimidade com Ele. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra dEle. Não tem como nós nos alimentarmos só no domingo e ficarmos satisfeitos a semana toda. Durante a semana a gente tem muita tribulação, durante a semana a gente tem muitos desafios. E só através da palavra de Deus que nós vamos conseguir prosseguir. Igual a pastora Eliane disse, né? Constante, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso tem que ser uma constância, né? Só através da constância. E só vai terminar quando o grande dia chegar, né? O grande dia que nós almejamos, né? A Adri colocou, buscamos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
É isso aí, é verdade. A verdade é a palavra, né? Nós precisamos conhecer. Eu falo que nós precisamos nos alimentar diariamente. Nós precisamos nos alimentar diariamente. E a crise, ela vai. No início, fiz umas perguntinhas, né? Como que nós vamos nos tornar depois dessa crise? Quem que nós vamos nos tornar, né? Depois dessa crise? Né? E aí a crise ela revela quem que nós somos, mas a crise ela não pode nos transformar, porque a única que pode nos transformar é a palavra de Deus, né? Então nós precisamos olhar a palavra como um espelho, sabe? Igual eu tô me vendo aqui nessa tela, tenho aprendido muito a olhar a palavra e aplicar todos os dias quando a gente pega para ler, né, Sandra? A gente tem o hábito de compartilhar aquilo que nós ganhamos com cada uma, né? Eu tenho compartilhado com algumas de vocês aquilo que a gente vai ganhando em cada versículo, porque cada versículo, a palavra de Deus é tão viva que a gente vai ganhando tanto, né? Lendo ela, e a palavra de Deus, ela transforma, né? Então, assim, igual eu disse, a gente precisa olhar para a palavra como um espelho para a gente aplicar, sabe? Aplicar mesmo no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje eu acordei, contar papo de comadre aqui. Hoje eu acordei e, olhando as horas aqui, e acordei aflita, porque ontem a irmã Elizabeth, Luana entrou mais gente aí pro nosso bate-papo. Hoje eu acordei bem aflita. E hoje eu tô no cronograma bíblico, e o meu cronograma bíblico tá em Crônicas, né? Hoje eu li Crônicas 13, 14 e 15. E aí, hoje eu acordei um pouco, assim, pensativa, um pouco aflita, porque ontem à noite a minha filha mais velha me deu um pouquinho mais de trabalho e aquilo acabou, né, eu ficando um pouquinho mais pensativa, mas como mãe a gente fica, né, mais preocupada com qual situação a gente vai tomar. E aí, eu aflita com a decisão que eu ia tomar, porque eu tinha dito pra ela que hoje ela ia ficar o dia todo de... Não precisa de uma pandemia para nos transformar, nossa transformação vem do Senhor. É verdade, exatamente, não precisa. Mas às vezes, ô irmã Maria, precisa de alguma coisa, dar um balanço na gente, sabe? Isso é o que eu penso, né? A gente não precisa da pandemia, mas só que muitas das vezes a gente perde o foco, né? A gente perde a prioridade. E tem coisas que nos acontecem para nos voltar, né, para o eixo, né? Deus deixa algumas coisas acontecer para que a gente possa voltar pro eixo, né? E como eu estava falando hoje, no meu cronograma bíblico, Deus usa de várias formas, isso mesmo, né, Kelly? Exatamente. Exatamente. Hoje eu estava lendo Crônicas, né? E Crônicas 13, 14, tá? No 13 me fala do rei Abias, né? E aí o rei Abias, ele teve uma guerra, né? Uma guerra para poder... Ele teve uma guerra contra Jeroboão. E aí eu me atentei para a parte que fala sobre... Jeroboão tinha 800 homens e o rei Abias tinha 400. Então, Abias, ele usou de estratégia de conversar, argumentar com Jeroboão, né? No devocional de hoje. E aí eles estavam conversando entre si. E aí o que aconteceu? Jeroboão, como tinha o dobro de homens, então enquanto ele estava ali argumentando, Jeroboão mandou metade dos homens para trás, né? Para poder pegá-los por trás. E aí, o que aconteceu? Quando o rei Abias, ele descobriu que ele estava sendo cercado, isso é 2 Crônicas 13, tá, irmãs? Que eu estou conversando com vocês aqui. Quando o rei Abias viu que ele estava sendo cercado, ele clamou a Deus, né? Então, assim, o rei Abias se posicionou num lugar estratégico, né? No versículo 4 nos fala. E aí, depois fala, né? Que enquanto Abias falava, Jeroboão mandou os seus soldados, né, descer a volta por trás para pegá-los de surpresa. Aí Jeroboão estava diante do exército de Judá e seus soldados armaram uma emboscada. Né? Quando o exército de Judá olhou para trás e viu que estava sendo atacado pela frente e por trás, eles clamou ao Senhor.
Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Essa parte aqui falou comigo muito, muito, muito. Tudo falou comigo, mas assim, eles clamaram. Quando ele viu sem saída, quando o rei Abias se viu sem saída aqui, né, na minha leitura diária de crônicas, quando ele se viu sem saída, ele clamou. 2 Crônicas 13:4, isso mesmo. E aí depois, quando fala que eles clamaram, 2 Crônicas 13, 14, por aí. E aí, o que eu aprendi? O que eu ganhei com isso, né? Eu ganhei que, às vezes, nós passamos por situações complicadas e a gente liga para uma amiga, a gente liga pega o telefone e liga, mas a gente não vai na palavra. Né? A palavra de Deus, ela é muito eficaz, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela nos transforma, ela nos guia. E aí, através da palavra, eu aprendi muito, porque como hoje eu acordei aflita, preocupada com o que eu ia fazer, né, se eu ia corrigir ou não, coisa de mãe, né? E aí, lendo a palavra de Deus, o que o rei Abias fez? Ele clamou, quando ele se viu sem saída, né, ele clamou ao Senhor. Então, assim, a palavra de Deus, ela é linda, né? Ela é maravilhosa, ela nos transforma. Né? E aí o rei Asa também passou pela mesma situação no capítulo 14, né? O rei Asa também, né? Tava lá tudo tranquilo, tudo na paz. Aí o que aconteceu? O Zerá, né? O etíope, né? A pronúncia não sei falar exatamente para vocês aqui. Saiu para atacar o rei Asa, né? E quando o rei Asa ele se viu no meio daquele caos, né? A palavra de Deus é a melhor conselheira. Exatamente, irmã pastora Eliane, é a melhor conselheira, né? Nossa melhor conselheira. Não precisa da gente pegar telefone. É claro que é bom a gente ter comunhão, sabe? Com aquelas amigas, com aquelas pessoas de confiança, né? Não é bom a gente falar com qualquer um, mas a palavra de Deus, tudo a gente encontra nela. Gente, tudo eu tenho encontrado na palavra de Deus. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. E é muito interessante, né? Eu estava falando para vocês, então o rei Asa também passou pela mesma situação. Ele ia ser atacado por Zerá e aí o que aconteceu? Ele veio, né, atacar o rei Asa com mais de 1 milhão, com 1 milhão de soldados, né? E aí o rei Asa ele se sentiu, né, ali naquela batalha. E o que ele fez? Ele orou. E eu vou ler a oração deles rapidamente para vocês. Ele orou assim. Quando ele se viu no meio daquela batalha, né, que o Zerá veio atacar ele. Ele falou o seguinte: ó Senhor, quando queres ajudar, não importa a ti, né, se está ajudando alguém forte ou fraco. Então ajude-nos, ó Senhor. Viemos enfrentar esse poderoso exército em teu nome, porque confiamos em ti. Não permita que meros mortais resistam a ti. Achei forte demais, minhas irmãs, minhas amigas. Como a gente está no bate-papo aqui, essa palavra está escrita em 2 Crônicas 14, no versículo 9 ao 11, né? Então, assim, olha só o que aconteceu com o rei Asa também. Então, hoje, quando eu acordei de manhã, eu não sabia exatamente o que eu sabia que eu ia ler 2 Crônicas 13, 14 e 15, mas eu não sabia o que eu iria, né, ler ali, né, qual seria o conhecimento que eu ia adquirir ali. E quando eu acordei aflita, e quando eu fui lendo, e eu fui vendo, eu falei assim, gente, não preciso ficar aflita. Né? Se eles estavam enfrentando um exército, né? Eles clamaram ao Senhor e o Senhor agiu, né, em favor deles, por que eu vou ficar aflita por uma situação bem mais, né, em termos mais simples? Então, assim, a palavra de Deus, ela é muito, como a pastora Eliane disse, ela é a nossa melhor conselheira, né? Ela é nossa melhor conselheira. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é nosso manual. Né? Então nós precisamos tê-la guardada no nosso coração, na nossa mente, e praticar, né? Ter essa palavra maravilhosa, né? No nosso coração. João 6, quer dizer, versículo 63 nos diz, para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu abrir Deus é bom e fiel, exatamente, o Kelly. Números 11, 23.
Deixa eu abrir aqui números 11 e 23, irmã Aparecida, para a senhora estar me falando aqui. Deixa eu abrir. Mas eu vou chamar aqui a Lu. Enquanto isso, para não ficar só eu falando, eu vou chamar a Lu aqui para o nosso bate-papo, enquanto eu acho números aqui. Deixa eu achar a Lu aqui. Tô te chamando aí, Lu, pra você bater papo comigo. Ei, gente! Tá dando eco aí? Tá dando eco aí? Ih, que ruim, Fran. Deixa eu tirar daqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Ah, agora sim. Vamos falar sem o fone. E aí, Lu, vamos falar sem o fone então, para ficar mais rápido. Eu falei demais aqui, vamos aproveitar seu bate-papo aqui. Conte pra gente, Lu, qual que é a sua experiência sobre uma vida transformada pela palavra? Ô, Fran, o que acontece? Eu ia à igreja, escutava a palavra, e depois eu não sabia recontar aquilo. Eu ouvia, por exemplo, a pastora Maíra, ou a Nayara, que está aqui com a gente. E você falando, né, todo dia. E aí, quando eu ia lá, aí eu virava para uma amiga e falava assim, gente, que palavra maravilhosa. Vou te contar. Aí quando eu ia lá ler, não conseguia passar a mesma coisa. Aí eu falava, não, eu tenho certeza que a palavra era maravilhosa. Sabe o que estava faltando? Eu acho que estava faltando dar o Espírito Santo para vir ler junto comigo. Igual hoje, né? Você falando sobre Abias em Jeroboão. Que a Bia estava representando Judá ali, com 400 mil homens, Jeroboão com 800 mil homens, Asa também, passou pela mesma situação, enfrentando o etíope lá, né, com 1 milhão de homens, e 300 carros de guerra. E aí você vai naquela pergunta lá. Como vai ser depois dessa quarentena? Aí eu li aqui. Que Abias, ele só conseguiu sair da armadilha porque ele tinha aquilo que está em 2 Crônicas, 13, de 10 a 13. O povo dele nunca rejeitou a Deus. Os sacerdotes deles eram descendentes de Arão. Os sacrifícios deles são completamente queimados. Deus estava com eles e foi à frente deles. Então, assim, isso é o que para mim hoje, que eu aprendi. Eu me arrepender dos pecados, né? E me aproximar de Deus, né? Aqui lá em 14,
no versículo 7, fala assim, enquanto não há perigo de guerra, vamos construir na cidade muralhas, fortalezas, portões com tranco. Vamos orar a Deus. Aí eu fiquei pensando, sabe? Quando a gente sair dessa pandemia, será que a gente vai gastar do mesmo jeito que a gente gastava? Será que não está na hora da gente construir uma muralha também? Gastar menos, vigiar, ser menos supérfluo, viver um degrau abaixo, sabe? E ao mesmo tempo que Deus nos dá esse conselho de poupar, de ter inteligência financeira, que é importante também. Ele nos mostra logo depois. Espera só um minutinho, Lu. A Sandra falou, olha aí, fechar as brechas. A gente falou sobre isso, Lu, um pouquinho antes de começar a live. E você tá mostrando pra gente que você ganhou isso. Porque é isso. É aprender, construir os muros, fechar as brechas, reavaliar o que são as prioridades, restaurar aquilo que talvez foi destruído por algum motivo, né? Nós destruímos talvez com as nossas próprias mãos, né? Ou vieram nos atacar e destruíram, né? E aí nós podemos reconstruir. Muros que foram destruídos, nós podemos construir. Nossa live vai ter que a 5 minutinhos, Lu, eu falei demais, mas pode continuar mais um pouquinho. E aí é só para encerrar, Deus ainda não mostra depois aqui, ó, que a guerra é guiada, né? Porque mesmo se a gente não conseguir construir esse muro aqui, ele vai estar com a gente. Então ele nos mostra como consertar, mas se de todo jeito não der certo, ele está com a gente. Então, assim, o que eu ganhei foi isso, sabe? Assim, chamar realmente o Espírito Santo para ler comigo a palavra. Porque antes era só letra. Dentro disso que você falou, em comunhão com a Sandra, né? É João 6, versículo 63, só para terminar, que a nossa live vai acabar daqui a 5 minutinhos. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém. Então, assim, dentro do que você falou, minha amiga, minha irmã, é continuar firme. Beijo, viu? Tchau, menina. E assim, a palavra de Deus, ela é nosso alimento, ela precisa ser nosso alimento. E foi aquilo que você escreveu para mim numa mensagem, lembra? Tem que ser prioridade. Né? Tem que ser prioridade. E possamos aprender, né, com esse bate-papo, que a gente possa colocar como prioridade a palavra de Deus na nossa vida, tá? Grande beijo. Viu, Lu, para encerrar? Beijo, menina. Obrigada, viu, Fran? De nada. Então é isso, menina. Nossa live vai acabar daqui a pouquinho. Mas é isso, é um bate-papo, né? É um bate-papo mesmo para a gente, né, conhecer, falar um pouquinho da palavra de Deus, já que nós não podemos, né, nos ver pessoalmente ainda, né? Mas assim, é para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração. E nós precisamos dedicar mais tempo, né? Tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que ser prioridade buscar, né, conhecimento através da palavra de Deus. A gente fala que ele é nosso manual, mas tem que ser prioridade, né? Tem que ser prioridade. Então, assim, a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito, ela é verdade. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus separa. A palavra de Deus, ela é tudo. Como a pastora Helene nos disse, né? A palavra de Deus, ela é a nossa maior conselheira.
Então, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Enquanto não termina, vai acabar daqui a alguns segundos. Que Deus te abençoe. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado por esse bate-papo sobre a Tua palavra. Continue, ó Pai, conosco, nos orientando em nome de Jesus. Amém.